Fala galerinha, hoje então, dando sequência aos nossos vídeos referentes à trigonometria, nós vamos falar um pouquinho sobre razões trigonométricas, ou seja, sobre seno, cosseno e tangente. É um assunto que deixa bastante gente aí com os cabelos em pé, mas eu garanto para vocês que se a gente der uma estudadinha e saber bem o nome de cada coisa dentro do triângulo retângulo, é extremamente fácil e tranquilo de a gente levar para frente. Certo, pessoal? Então vamos só relembrar algumas coisinhas que nós vimos nas aulas passadas referente às nomenclaturas dentro do triângulo retângulo. Lembrando, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, esse aqui representado por esse quadradinho, tá? Oposto a esse ângulo, ou seja, ó, do outro lado desse ângulo, nós temos a nossa hipotenusa. Sempre a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus. Aqui a gente deu o nome da hipotenusa como sendo A. Ok? Nós temos outros dois ângulos, o ângulo beta, o ângulo alfa, no vértice B e no vértice C. Esse lado AB, que a gente deu o nome de Bzinho, e esse que a gente deu o nome de Czinho, são os catetos, tá? Por exemplo, se a gente estiver olhando o ângulo alfa, nesse caso de a gente estar falando do ângulo alfa, o cateto C é o cateto oposto e o cateto B é o adjacente. Sempre o oposto é aquele que não encosta no ângulo, aquele que não participa da formação do ângulo. Então, se a gente estiver olhando o ângulo alfa, o oposto é o C. Se a gente estiver olhando o ângulo beta, o oposto é o B. Ok, pessoal? Bem facinho de a gente lembrar, o oposto do outro lado. Tranquilo? Sabendo isso, a gente vai embora na nossa trigonometria, nos nossos senos e cossenos. Ok? Então, vamos lá. A definição de seno, ela é esta aqui. Seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Ok? Então essas são as definições. Nunca vai mudar isso aqui. Vocês podem mudar o ângulo que vocês estão olhando, mas é sempre o oposto ao ângulo pela hipotenusa. O adjacente ao ângulo pela hipotenusa. O oposto ao ângulo pelo adjacente ao ângulo, ok? Isso é imutável dentro das nossas razões trigonométricas. Vamos só ao exemplo. Vamos fixar o nosso ângulo alfa. Então agora nós vamos estar falando, por exemplo, do seno do ângulo alfa. Ele vai ser igual ao quê? Vamos dar um nome aqui. Oposto é o C. Então nós temos esse nosso oposto aqui. A nossa hipotenusa é o ângulo, é o cateto A, o lado A do nosso triângulo. Ou seja, essa é o nosso seno de alfa. Que para ficar mais fácil de a gente visualizar, nós poderíamos dizer que ele é igual ao C dividido pelo A, ok? Então, se a gente tivesse o comprimento do lado C, o comprimento da hipotenusa, nós conseguiríamos o valor do seno do ângulo alfa, ok? Mesma coisa acontece, então, com o nosso cosseno. Vamos só lembrar, né? Então, esse aqui, ó, é o nosso adjacente, tá? Se a gente está falando do ângulo alfa, esse é o adjacente, oposto, hipotenusa, certo? Se a gente quiser, então, o nosso cosseno do alfa, do ângulo alfa, a nossa definição diz que ele é o adjacente, que a gente pintou em vermelhinho aqui, ó, adjacente sobre a hipotenusa. Vamos tentar manter a cor para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Ou seja, é igual ao B dividido pelo mesmo A ali de cima. Então, sabendo o comprimento de B e sabendo de A, a gente consegue calcular o nosso cosseno de alfa. No momento que a gente estiver falando da tangente de alfa, a gente vai estar falando do adjacente dividido... Desculpem, errei, né? Não é o adjacente aqui, não. É o oposto. É o oposto dividido pelo adjacente.
Ou seja, isso aqui vai ser igual a o lado C dividido pelo B. Ok, pessoal? E quando nós estivermos então falando, por exemplo, do ângulo beta, tá? O ângulo beta, a definição é a mesma. Oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa, oposto sobre adjacente. Então, nós podemos afirmar que o seno do ângulo beta, ele é igual ao oposto, só que o oposto dele agora é o B. Então, é B dividido pela hipotenusa, que continua sendo A. É a única que nunca muda, né? A hipotenusa é sempre aquela oposta ao ângulo de 90. O cosseno agora do ângulo beta, ele continua sendo adjacente sobre a hipotenusa. Mas para o ângulo beta, o adjacente é esse Czinho aqui. Então, nós temos que ele vai ser igual ao C dividido pelo A, que é a nossa hipotenusa. Agora, na tangente, como a gente já viu, na tangente do ângulo beta, nós não temos mais hipotenusa. É o oposto pelo adjacente. Ou seja, é o B dividido pelo nosso adjacente, que aqui é o C. Certo, pessoal? Vejam que o conceito, eu não mudo do ângulo alfa para o ângulo beta. O que mudam são os catetos. Quando eu estou vendo o ângulo alfa, eu preciso pensar qual que é o oposto a alfa. Então, o oposto a alfa está aqui desse lado. Vejam que se eu estivesse falando do ângulo beta, esse cateto C aqui, ele não seria oposto ao ângulo beta, ele seria adjacente. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter aqui dentro. Então, pessoal, para a gente gravar essas regrinhas que a gente tem aqui, a gente criou um macetezinho, tá? Que ele é o seguinte: a gente sabe que o seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Com isso, surgiu uma palavrinha que é bastante falada já aí, Brasil afora, que é essa socatoa. Socatoa. Então, socatoa, ela é para nós a nossa regrinha do que é o que dentro das razões trigonométricas. Só seno igual oposto sobre hipotenusa. Cosseno igual adjacente sobre hipotenusa. Toa, tangente igual oposto sobre adjacente. Certo, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado, espero que vocês gostem do vídeo, que dê o like e que se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.